Jacques Tati, o famoso realizador francês, criador de Monsieur Hulot, uma personagem de humor passivo e subtil, encarnada pelo mesmo, que se tornou tão icónica como Charlot ou Buster Keaton, é, na minha opinião, uma das mais interessantes personagens do mundo do cinema. Do trabalho deste realizador podemos destacar inúmeras obras-primas, mas aquela que sempre salientou aos meus olhos foi Playtime. O filme tardio na carreira do realizador que teve uma das mais longas, complexas e interessantes produções na história do cinema. Com este ensaio pretendo dar a conhecer o processo que permitiu a Playtime chegar aos nossos ecrãs e assegurar um importante lugar na história do cinema. O processo de criação de Playtime é iniciado por Tati na década de 60, depois do sucesso de Mon Uncle, um filme em que Tati, como Monsieur Hulot, encantou o coração do público e dos críticos. Tati decide escrever um filme, praticamente não narrativo, em que as personagens vagueiam num espaço citadino, futurista e modernista, onde várias situações cómicas, distintas e não necessariamente ligadas por um fio de lógica, vão sucedendo. Com o filme, o realizador queria libertar-se de Hulot. Assim, apesar deste aparecer pontualmente no ecrã, nunca tem um papel de grande destaque. O realizador utilizou ainda duplos dele próprio para criar falsos Hulots, que aparecem no ecrã com o intuito de frustrar o espectador. Percebemos assim que, desde o início do processo de criação do filme, o intuito de Tati era arriscar, chocar a audiência através daquilo que muitos classificam como um novo tipo de comédia, uma comédia democrática que permitiria ao espectador escolher o que ver e com o que se rir. Desde a pré-produção, apesar de Tati ter uma equipa de produção ao seu dispor, sendo que o produtor acreditado no filme é Bernard Maurice, percebemos que é o realizador que acaba por fazer a maioria do trabalho de produção do filme, tomando todas as decisões significativas nesta área. Com o filme imaginado, Tati passa cerca de 9 anos a recolher 2,5 milhões de francos que inicialmente calculou ser o custo total da obra. Para adequar a técnica à maneira como tinha pensado a narrativa de Playtime, que necessitava sobretudo de planos bastante abertos, o realizador toma a decisão de filmar em 70mm com som estereofónico, uma tecnologia cara e rara na Europa dos anos 60. Quando começa o processo de repairagem para Playtime, o realizador, perfeccionista por natureza, encontrou enormes dificuldades em descobrir, no mundo real, edifícios que seguissem os rigorosos critérios que tinha definido para o cenário do filme. Além disso, este realizador tinha o hábito de ser demorado a produzir os seus filmes, submetendo-se a um meticuloso processo de filmagens que exigiria que as ruas e edifícios fossem fechados durante semanas. Percebendo-se a clara impossibilidade de filmar em cenários reais, começam-se então a procurar outras soluções para o cenário. Sendo assim, o realizador decide criar, através da sua produtora, a Spectre Films, aquilo que foi batizado pelos mídia de Tativille, o enorme cenário e estúdio feito à imagem de uma cidade modernista onde o filme iria ser produzido. Tativille foi o elemento mais dispendioso e trabalhoso da produção. Apesar de, inicialmente, ter sido proposto a Tati que construísse apenas um bloco de escritórios, que pudesse mais tarde vender, de forma segura, a uma empresa que desenvolvesse propriedade, reavendo o seu dinheiro, Tati recusou esta ideia, decidindo construir um cenário urbano e um estúdio completamente equipado, inspirado em Cinecittà. Em setembro de 1964, dá-se então início à construção de Tativille, de uma arquitetura baseada em La Défense. Esta demonstra-se assim como um cenário inovador, com edifícios completamente construídos e equipados, montados sobre carris para se poderem mover pelo cenário, maquetas elaboradas, a sua própria central de produção de eletricidade, alguns edifícios revestidos não a janelas de vidro, mas a papel fotográfico, por ser mais barato e não refletir luz, e também com a introdução de elementos nunca antes vistos ou pouco comuns na arquitetura, como um escritório organizado em cubículos que só mais tarde se veio tornar norma. Já no final da sua construção, parte de Tativille é destruída por uma tempestade. Tati procurou o auxílio dos seus financiadores e apercebe-se que os mesmos tinham negligenciado a criação de um seguro para que o cenário estivesse protegido no caso de qualquer eventualidade. Isto leva as despesas de Playtime a subirem para 1,4 milhões de francos, mais de metade do seu orçamento inicial. Apesar de tudo, Tativille mostra-se como um cenário extremamente bonito e funcional, e, no fim do dia, esta acaba por ser a personagem principal do filme. As filmagens de Playtime iniciam-se em abril de 1965 e, quase seguida, param por causa de chuvas durante 3 meses. Em setembro, quando Tati decide voltar a filmar, o orçamento que resta para o filme, que já tinha sido aumentado, é praticamente inexistente. Como era comum, o realizador decide agir como produtor e começa a recolher dinheiro através dos seus próprios meios. Para isso, ele hipoteca a sua casa e passa a viver num pequeno apartamento, pede um empréstimo ao Banco de França, por meio de Georges Pompidou, o primeiro-ministro francês da época, e convence a sua mãe idosa a investir toda a herança de família no seu filme. Em novembro de 1965, já com alguns fundos, retomam-se as filmagens que continuam com enormes atrasos até outubro de 1966. Tati transforma as rodagens numa ditadura, controlando todos os departamentos de forma rígida e encontrando-se completamente obcecado por todos os pormenores. Os planos eram infindavelmente repetidos até à perfeição. Devido à teimosia do realizador, as rodagens acabam por demorar muito mais tempo do que era previsto, aumentando o preço do filme exponencialmente.
Sobretudo ao longo da cena final do restaurante, uma das 6 partes que compõem o filme, que demorou 7 semanas a ser filmada, Tati repetiu constantemente os planos de forma a conduzir o olhar do espectador tal como queria, verificou se cada elemento do cenário e ator estavam tal e qual como ele desejava e filmou toda a cena em sequência. Ao longo destas filmagens, morreu um ator e outra atriz ficou grávida. No primeiro caso, Tati fez questão de regravar todas as cenas com um ator novo. No segundo, o realizador contratou a irmã da anterior atriz para a substituir. Neste filme, acabaram por cooperar um total de 1000 pessoas, apesar de se ter chegado ao cúmulo de utilizar figuras de cartão para substituir figurantes. No que toca à pós-produção de Playtime, os testemunhos que temos caracterizam mais uma vez Tati como um realizador obsessivo. Muitos afirmam que este passava dias no estúdio de gravação para conseguir criar um som tal e qual como imaginava. Acabadas as rodagens, Tati passa 9 meses a montar cuidadosamente o seu filme tal e qual como queria, juntamente com o seu montador, Gerard Policand. Mas, quando estava finalmente pronto para lançar a sua obra-prima, as distribuidoras obrigam-no a reduzir a duração de Playtime. Mesmo depois do lançamento do filme, Tati continuou a melhorar a montagem do mesmo, e esta foi continuamente alterada ao longo de vários anos. O facto de Tati insistir que o filme fosse apenas exibido na sua versão de 70mm, recusando-se, inicialmente, a criar uma versão de 35mm, impossibilitou a sua distribuição para um grande número de salas de cinema, que não tinham a capacidade técnica de o mostrar. Apesar de Playtime ter sido lançado em 1967 em França, Tati só o conseguiu exportar para a América em 1973, numa versão reduzida e em 35mm. Playtime é bem recebido pelos críticos, mas terrivelmente aceito pela audiência europeia e, mais tarde, mundial, que não estava pronta para um filme tão inovador e que queria uma maior participação de Monsieur Hulot. Na época em que o filme estreia, Tati perde a sua casa, os direitos dos seus filmes anteriores, que foram leiloados pelo banco, a fortuna da sua família e a sua dignidade e respeitabilidade como realizador. Apesar do orçamento inicial do filme ter sido estimado em 2,5 milhões de francos, este acaba por ter um custo total de 17 milhões de francos, tornando Playtime o filme mais caro de França até então produzido, não tendo conseguido refazer este dinheiro em bilheteira, pelo menos inicialmente. Passado alguns anos, o filme acaba por ganhar o respeito merecido e Tati recupera, no final da sua vida, os bens que tinha perdido e o respeito de muitos fãs. Com o final das filmagens, Tati Ville teve de ser demolida. O realizador atirou uma cópia de Playtime para o último edifício a cair. Este ato simbólico diz tudo sobre este realizador, que era incapaz de baixar a cabeça e se deixar formatar pela audiência, financiadores ou produtores. Para finalizar este ensaio, queria deixar que o próprio Tati resumisse o processo de produção de Playtime numa importante máxima deste realizador. You can have the respect of a young generation at my age, or you can have the respect of Banque de France. It's a choice.